Fala pessoal, vamos falar um pouquinho de fibra muscular hoje, beleza? A gente vai falar basicamente as suas diferenças, tipo de contração, contração lenta, coloração, mas eu não vou aprofundar em nenhuma, vou dar um aparato geral, falar de todas basicamente, e depois no próximo vídeo eu vou entrar com a fibra do tipo 1, vídeo da fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2B, beleza? Bora lá! Então vamos lá, vamos categorizar essas fibras, vamos dar nome a elas. Fibra do tipo 1, fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2B. Você vai encontrar na literatura fibra do tipo 2X, é a mesma coisa que a fibra do tipo 2B, tá? Eu aprendi como 2B, tenho mais familiaridade, estou mais acostumado a falar, vou tratar ela como fibra do tipo 2B, tá? Legal? As diferenças principais e as que interessam pra gente são velocidade de contração e velocidade de transferência de energia, que isso vai lidar com a via metabólica. E lá na frente vai juntar tudo, vai ficar bem legal, mas agora eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Eu vou falar também sobre a coloração dessas fibras, mas por curiosidade, se você pegar um dia um corte aí de um músculo, você identificar com o microscópio, mas por curiosidade, tá bom? A fibra do tipo 1, ela é uma fibra vermelha, a gente chama ela de fibra vermelha, ela tem essa coloração vermelha porque ela é rica em mioglobina, tá? A mioglobina, o núcleo dela tem ferro, tá? E o que traz essa coloração vermelha, né? Eu não vou entrar da mioglobina, que tipo de proteína, que ela tem ferro no núcleo, não vou entrar, só por cima mesmo. Mas essa é uma característica forte da fibra do tipo 1, e ela é por conta da quantidade de mioglobina que tem nessa fibra muscular. No outro ponto, do outro lado, você tem a fibra do tipo 2B, que a gente chama já de fibra branca, tá? É muito diferente as características, a gente vai falar disso. E no meio ali a gente chama de fibra intermediária, fibra mista, tem a fibra do tipo 2A, tá? Mas basicamente a fibra bem vermelha é a fibra do tipo 1, a fibra clara, fibra branca, a do tipo 2B ou 2X, né? E a intermediária, a nossa fibra mista 2A, beleza? Quando a gente fala de via metabólica, né? Cada uma vai trabalhar de uma forma, né? Com uma via metabólica. Você pega a fibra do tipo 1, ela vai usar o sistema oxidativo, né? A fibra do tipo 2A, ela vai usar o sistema glicolítico. E a fibra do tipo 2B, ela vai usar o sistema imediato, que a gente chama, né? Cada uma dessas vias metabólicas, a via energética que seja, ela tem uma velocidade e age de uma forma no nosso corpo. Então, por exemplo, a via imediata, que é a da fibra do tipo 2B, é aquela via, o nome já diz, imediato. É uma coisa muito rápida, com uma força grande, consegue gerar uma tensão muito grande, só que é por um período curto de tempo. Ela vai usar como substrato aí o PCR, né? Então ela consegue gerar uma tensão muito grande, mas dura pouco, né? Quando você vai para a fibra do tipo 1, que usa o sistema oxidativo, ela é uma fibra que ela não consegue gerar uma tensão, uma força muito grande. Porém, você consegue utilizá-la por longos períodos, tá? Ela aguenta muito tempo, é uma fibra de resistência, tá? Então a fibra do tipo 2B a gente pode falar que é uma fibra de força, tá? E a fibra do tipo 1 a gente pode falar que é uma fibra de resistência. E a 2A? A 2A é a mista. Ela vai trabalhar tanto com velocidade, quanto com resistência, quanto com força. A velocidade eu não tinha dito nenhuma das duas. Eu estou falando dela agora. Velocidade, tá? É uma aptidão dessa fibra. Mas ela também trabalha com muita força e também tem uma resistência maior, né? Agora vamos lá. Duas coisas importantes. Tem que ficar muito claro. Não importa que eu fale, a fibra principal é essa aqui que é de força, a fibra de resistência é tal. Uma coisa que vocês têm que ter ciência: todas as fibras e todas as vias metabólicas sempre estão trabalhando simultaneamente. Então, por mais que o Bolt lá, ele corre aí os seus 100 metros e usa a fibra do tipo 2B,
é a predominância da fibra e da via metabólica, do sistema lá de PCR, né? Mas as fibras do tipo 2A e do tipo 1 estão trabalhando sim, tá? Nunca vai ter uma só, nunca é exclusivo. É sempre um trabalho em conjunto, só que tem uma predominância por uma via metabólica e por uma fibra muscular, que você vai ver que tem uma ligação entre isso. Lá na frente, a gente vai falar agora sobre fibra, sobre via metabólica, sobre oxidação de lipídios, você vai ver que tudo isso junta, e aí que a mágica acontece, acho que fica interessante, né? E a outra coisa, a segunda coisa que vocês têm que saber, né? Você nunca vai recrutar 100% das suas fibras. Independente se a principal, se a predominância é da 2B, se é da 1, se é da 2A, você nunca vai conseguir recrutar 100% simultaneamente, tá? Os neuromotores eles vão recrutar um grupo dessa fibra, eles não vão recrutar 100%. Quanto mais treinado, quanto mais força de adaptação neural, como eu disse no outro vídeo, mais fibras você consegue recrutar tirando mais forças, mas nunca vai recrutar 100%. O corpo faz um rodízio, né? Ele alterna. Se ele recrutar 100% e esgotar a energia ali, e não conseguir mais ter contração, você despenca, você cai, né? Então o corpo vai fazer um rodízio ali, ele vai usar ali tantas fibras, depois essa aqui já esgotou, ela não consegue contrair mais, chegou a enfadigar, essas coisas, ela vai cessar, vai pegar um outro grupo e vai tendo esse rodízio. Nunca 100% tudo junto. Isso é inviável, isso é impossível. Beleza, galera? Uma coisa também interessante de falar é que a quantidade de fibras, por exemplo, eu tenho quantidade X de fibras do tipo 1, Y de fibras do tipo 2A e W do tipo 2B. Isso é genético. A gente percebe diferença dependendo da região que o camarada nasceu, né? Você consegue se adaptar e melhorar suas fibras tal, porque seu esporte é aquilo, mas você tem uma taxa limitada. A não ser aqueles caras privilegiados, tipo o Bolt, o Thorpe, esses caras, eles vêm com uma quantidade de fibras enormes de tal tipo, e eles vão ser muito bons para aquela atividade. E aí o camarada identifica aquela genética boa para aquele exercício, ele vai colocar o cara. O Bolt, o cara identificou que ele tinha uma contração rápida e muito forte por um período curto de tempo, pôs ele para treinar, ele aperfeiçoou a genética boa dele, tá? Mas a gente tem uma quantidade X aí, meio que um equilíbrio, variando bastante, dependendo da sua raça, dependendo da onde você vem, do estilo de vida, o corpo vai desenvolver isso. Mas o treinamento vai sempre ajudar a você desenvolver mais uma ou outra fibra, dependendo de como você focar, de como você treinar. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, fazendo um resumão, dando um exemplo de cada, para ser rápido. As fibras do tipo 1 é a fibra de contração lenta, tá? Ela vai ter uma taxa de transferência energética e uma contração muscular lenta, tá? E ela vai trabalhar sempre com um maratonista. Vamos colocar um maratonista como exemplo principal, o cara que corre a São Silvestre. Esse cara é especialista em recrutar fibra do tipo 1, e as fibras do tipo 1 dele aguentam um longo período trabalhando numa atividade baixa para moderada e constante. Quando a gente vai para fibras do tipo 2A, fibra do tipo 2A, a gente já vai falar, vamos usar o exemplo aqui do cara da natação dos 400 metros. Tá? É um tiro mais curto, né? E é a intermediária. Ela vai trabalhar um pouco de força, vai trabalhar um pouco de resistência, mas vai trabalhar bastante a velocidade. A gente fala que é uma fibra de velocidade. A fibra do tipo 2B, a gente já pode falar que é aquela que é uma contração muito rápida, uma transferência de energia muito rápida, tanto é que o sistema, o nome é imediato, né? Então é o Bolt, vamos colocar o Bolt como exemplo, é um tiro de 10 segundos ali que o cara põe toda a força e acaba. A atividade cessou, beleza? Deu para entender? Uma coisa que eu vou aprofundar depois, mas dá para adiantar, para ficar mais simples e mais legal para vocês entenderem o tempo, esse tempo que elas duram predominantemente numa atividade, porque você está fazendo uma atividade de muita força. Chega uma hora que você não consegue executar mais com a mesma força, a fibra do tipo 2A vai assumir um pouco, mas ela não consegue gerar mais aquela força. E vai fadigar. Então, por exemplo, a fibra do tipo 2B, um exercício de muita força,
ela não vai conseguir mais que 10, 12 segundos. Um cara muito treinado consegue deixar ela predominantemente ativa e executando o movimento com precisão e com força por 10, 12 segundos. Um cara bem treinado, tá? Sistema imediato, ele vai durar isso aí. Depois ele já dá vazão, já abre espaço para outro sistema predominar, tá? Já a fibra do tipo 2A, ela vai usar o sistema glicolítico, né? Eu vou aprofundar depois nisso, mas o que acontece? Você consegue em 1 minuto, aí uns 60 segundos, uma pessoa bem treinada um pouco mais, consegue aí 1 minuto com uma execução com essas fibras, ela predominante e com coordenação e com força, tá? Depois de 1 minuto, também começa você não consegue executar mais. Já quando você pega o sistema oxidativo, fibra do tipo 1, o cara da maratona fica lá 2 horas correndo, entendeu? Então você consegue horas com esse sistema, com o sistema oxidativo, pingando energia lá, e as suas fibras do tipo 1 com aquela resistência de horas. Então, resumindo é isso, fibra do tipo 1, você consegue horas, fibra do tipo 2A, 1 minuto, fibra do tipo 2B, 10 segundos, 12 segundos, estourando aí, tá? Então é isso, galera, eu acho que deu para resumir bem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvida, comenta aí. O que eu não souber eu vou atrás, respondo para vocês. Beleza? Obrigado pela atenção. Abraço.